rapaziada, tamo aqui em mais uma parte da nossa teoria. E se Naruto já nascesse como um Otsutsuki? Nossa teoria continua. Eu vim dizer que essa parte é só a descrição de uma coisinha ai kkk. Agora vamos pra teoria. Depois do ataque do Orochimaru aconteceu o enterro do Hiruzen, e no outro após o enterro do Hiruzen. Exatamente às 8 horas da noite. O Naruto então pergunta pra Konan quando ele ia ganhar a recompensa dele. Ela então fala que ele vai ganhar depois do banho. Então o Naruto após reforma a casa inteira de animação kkk. Brincadeira, ele reformou a casa não tá. Mas voltando. Depois que a Konan disse isso, o Naruto tomou um banho a milhão, e em seus pensamentos e hoje tem kkk. Atenção, a partir desse ponto eu recomendo que você use fones e sai de perto dos seus pais. Você foi avisado. Eu não me responsabilizo se acontecer algo ok. Mas voltando. O Naruto então entra no quarto e vê a Konan pelada. Depois dele ver isso, o pepino ficou a milhão kkk. A Konan ficou toda vermelha após ver como o nosso Narutin tava ali embaixo, então ela se abaixou e começou a chupar o membro do Naruto. Ela ficou fazendo isso até que ele não aguentou e gozou na cara dela. Ela então diz: você é muito safado. Por mesmo depois de ter gozado muito ainda continua duro desse jeito. O Naruto então responde: culpa sua por ter me deixado ansioso e por ser tão gostosa desse jeito. Ela então fica vermelha e diz: idiota. Eles então mudam de posição. O Naruto deita na cama e ela por cima, em direções opostas. O Naruto então começa a chupar a parte íntima da Konan e ela começa a fazer a mesma coisa com o membro do Naruto e ela tava usando agora a boca e os peitos. Eles ficam assim até que eles gozam. Eles então mudam de posição novamente com a Konan ficando de 4, o Naruto então fica provocando a Konan, esfregando a cabeça na parte dela que já estava muito molhada e hesitada. Ela então fala pra ele para de provocar ela e enfiar logo. Ele então diz: tá bom. Mas você é muito safada, né, Konan? E quando ela ia falar alguma coisa, ele penetra ela com força e faz ela gritar. Ele então pergunta se ela estava bem. Ela diz que sim, que só doeu quando entrou e que agora ele podia se mexer como ele quisesse. O Naruto então começa a penetrar a Konan com mais força e velocidade, fazendo ele gritar de prazer. Ele continua fazendo isso cada vez mais forte e mais rápido até que ele estava quase perto de gozar. E disse pra Konan que ele já ia gozar e perguntou onde ela queria que ele gozasse. Ela então diz que como é a primeira vez deles ele poderia gozar dentro. Ele então só diz certo. E aumenta a velocidade da penetração, fazendo a Konan gemer mais alto ainda de prazer até que ele não aguenta mais e goza dentro dela. Ela então com um sorriso no rosto diz: você gozou muito, melhor nós limpar essa bagunça. Só que ela é interrompida pelo Naruto que levanta ela e segura ela no colo, segurando ela pelas pernas, mantendo ela de costa pra ele. Ela então pergunta o que ele estava fazendo. Ele então diz: nós ainda não acabamos. Ela ia falar alguma coisa só que é interrompida novamente pelo Naruto que começa a penetrar ela novamente com muita velocidade. Ela então começa a gemer novamente. Ele fica penetrando ela até que ele vai e goza dentro novamente. Ela ofegante então pergunta pra ele o que eles iam fazer caso ela engravidasse. O Naruto então fala que se acontecesse eles cuidariam do filho deles. A Konan então diz: você não acha que é muito cedo pra isso não, afinal nós não temos nem 18 anos ainda. Ele então diz: certo, amanhã eu compro uns pílulas pra você não engravidar. Mas enquanto não chegar amanhã, nós vamos nos divertir muito. Ela então pergunta: como assim? Depois dela dizer isso, o Naruto começou a penetrar ela novamente. Ele fica assim até que goza novamente. A Konan em seus pensamentos diz: agora acabou. Só que aí o Naruto começa a penetrar ela novamente, e fica trocando de posição. Ela então pergunta como ele consegue. Ele então diz que eles vão ficar fazendo isso até quando ele ficar satisfeito. Ela então fala pra ele: me dá um descanso pelo menos. Quando ela disse isso, o Naruto começou a penetrar mais rápido e mais forte ainda, fazendo a Konan gemer mais ainda. Ela então diz que se continuar assim ela pode acabar ficando viciada nisso. O Naruto então fala que estava tudo bem ela gostar disso e que ele estaria pronto para dar prazer pra ela.
Ele então goza novamente, e começa a penetrar novamente. Pensamento da Conan. Quantas vezes eu já gozei com essa nem lembro mais, quer sabe dane-se, vou só aproveitar o momento. Eles ficam fazendo isso a noite toda. E quando amanheceu que a Conan acordou, ela estava deitada em cima do Naruto e viu que a sua barriga estava cheia de sêmen. Ela então levanta e foi até o banheiro que tinha no quarto para tirar todo aquele sêmen. Em seus pensamentos ele gozou muito e minhas pernas estão doloridas. Acho que se nós não tivesse desmaido de sono, talvez eu estivesse que andar de cadeira de rodas por um tempo. Seus pensamentos são interrompidos pelo Naruto, que aparece atrás dela sem ela ver e enfia o seu membro na parte íntima dela, enquanto acariciava seus peitos. A Conan então se assusta por ter sido pega de surpresa. Ela então pergunta o que ele estava fazendo tão cedo. Mas ela logo é interrompida pelo Naruto, que começa a penetrar mais rápido e mais forte. Ele então diz: não é óbvio o que eu estou fazendo, eu estou apenas dizendo o que eu disse que ia fazer ontem, não se lembra? Flashback. Enquanto Naruto penetrava a Conan, ele disse que só ia para depois de fazer ela ficar uns dias de cadeira de rodas, só que como ambos desmaiaram de sono, ele não conseguiu fazer isso. Fim do flashback. Ela então diz que lembra, mas não achou que ele estava falando sério. Ele então diz que estava falando sério quando disse aquilo. Ele então leva a Conan para debaixo do chuveiro e começa a penetrar mais rápido. A Conan então, muito ofegante, por não estar totalmente recuperada do que eles fizeram à noite, diz para ele que eles tinham que limpar a casa. Ela tinha o café da manhã para amanhã e ele tinha que comprar as pílulas para ela não acabar engravidando. Ele então fala para ela não se preocupar porque ele já mandou os clones dele fazer tudo isso, e começou a penetrar a Conan mais rápido ainda, fazendo ela gemer de prazer mais ainda. Conan pensamento: bom, ele quebrou todos os meus argumentos, só me resta aceita que eu perdi, essa é aproveitar, né? Eles ficam fazendo, e como eles estavam no banheiro, eles já tomaram o banho deles ali bem juntinhos, kkk. A Conan então tomou as pílulas e o Naruto botou ela sentada na cama deles, e quando tava subindo as escadas com a Conan, ele diz: você é um pouco pesada. Ela então diz: fica quieto e me leva agora, sem reclama, e a culpa é sua porque agora eu vou ficar sem andar por algumas semanas, então não reclame. O Naruto então diz: certo, você venceu essa, e dá risada. E diz que vai ali fazer algumas compras para casa, que tem coisas faltando, e que vai comprar a cadeira de rodas dela. Aperta F para as pernas da Conan, kk. Bom galera, vou ficar